noite, por poder estar aqui mais uma vez compartilhando algo da parte do Senhor com a igreja, né? Pois há muitos irmãos aqui que ministram bem a palavra do Senhor, mas o Senhor achou graça nessa noite a tocar no coração do nosso pastor presidente para me convidar a estar aqui ministrando a palavra do Senhor nessa noite. Quero pedir a você que trouxe a sua Bíblia, que possa abrir a sua Bíblia no Salmo de número 42. Salmo de número 42. Quero mais uma vez agradecer ao meu pastor pela confiança dele estar ministrando a palavra do Senhor. Aleluia. Confesso que quando o pastor entrou em contato comigo hoje na parte da manhã, o coração deu aquela acelerada, né? Mas eu acredito que isso é temor ao Senhor. E nós estamos vindo, né, de um domingo onde o nosso presbítero Renan ministrou uma palavra poderosa. O que foi aquilo, hein, pastor? Que palavra poderosa que o nosso presbítero Renan ministrou. Mas Deus tem uma palavra para os nossos corações nessa noite, amém? Glória a Deus. Pode colocar aqui? Salmo de número 42. Louvado seja o nome do Senhor. E diz assim a palavra do Senhor: como a corça suspira pelos ribeiros das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando virei e aparecerei diante de Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, enquanto eles continuamente dizem a mim: aonde está o teu Deus? Quando me lembro destas coisas, derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão e fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que guardava o dia santo. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te inquietas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o Deus da minha salvação. Ó meu Deus, a minha alma está abatida dentro de mim, porquanto eu lembrei de ti desde a terra do Jordão e dos Hermonitas, desde o monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao barulho de tuas quedas de águas. As tuas ondas e tuas vagas estão sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a tua benignidade durante o dia, e à noite a sua canção será comigo. Em a minha oração ao Deus da minha vida, eu direi a Deus, minha rocha: por que esqueceste de mim? Porque sigo pranteando por causa da opressão do meu inimigo. Como uma espada em meus ossos, meus inimigos me repreendem, enquanto me dizem diariamente: onde está o teu Deus? Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu auxílio e Deus meu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Gostaria de pedir, se puder deixar no verso 1 aqui, que vai ser o texto que a gente vai usar como base para essa mensagem. Pois bem, meus irmãos, o livro de Salmos, também conhecido como Inário da Bíblia Sagrada, pois o livro de Salmos ele é formado por nada mais, nada menos do que versos de cânticos, aonde os seus escritores, seus autores, expressam esperança, fé e confiança no Deus eterno, mediante algumas situações o qual eles passaram, muitas delas de luta e de dificuldade. Dentro dos 150 salmos que esse livro carrega, alguns desses salmos são atribuídos a Davi, como, por exemplo, o Salmo de número 23, mais conhecido como Salmo do Pastor, como também o Salmo de número 121,
aonde Davi, ele vai expressar a sua confiança no socorro que vem do Deus que fez os céus e a terra. Muitas pessoas dizem, acreditam, que o Salmo de número 42, o qual nós lemos, foi escrito também por Davi. Só que ao examinar as escrituras um pouco mais profundamente, nós vamos ver que o Salmo de número 42, ele tem como autor os filhos de Corá. E quem eram os filhos de Corá, irmão Renan? Os filhos de Corá, eles eram um grupo de levitas que eram responsáveis pela música e pela adoração no templo do Senhor. Em 1 Crônicas, capítulo 9, versículo de número 19, a palavra do Senhor vai nos dizer que, além de serem responsáveis pela adoração no templo, os filhos de Corá, eles também eram guarda dos portões do templo. Então, os filhos de Corá, eles zelavam pela casa do Senhor. Eles eram responsáveis por conduzir o povo à adoração ao Deus Todo-Poderoso. E ao nós lermos os versos do Salmo de número 42, o contexto desse Salmo, ele vai nos mostrar, nesses versos que nós lemos, que o salmista, por algum motivo, que não é a vontade própria dele, o salmista estava distante de Jerusalém. O salmista, ele se encontrava distante da sua nação, distante da sua terra. Alguns estudiosos dizem que fora por conta da rebelião que Absalão fez contra seu pai Davi, e ali quando Davi ele foge para não ter que guerrear contra seu filho, alguns levitas da casa do Senhor também vão junto com Davi. Mas o fato é que o salmista ele estava distante de Jerusalém, e estando distante de Jerusalém, ele estava distante do templo. E estando distante do templo, ele estava distante da Arca da Aliança. E estando distante da Arca da Aliança, ele logo estava também distante da presença de Deus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora, alguém que era responsável por conduzir o povo à adoração, não está mais no lugar da adoração. Alguém que era responsável por cuidar do templo, não está mais no templo do Senhor. Alguém que amava zelar pela casa do Senhor, não pode por algum motivo estar mais aonde a sua alma se alegrava, aonde a sua alma se regozijava, aonde a sua alma recebia o refrigério do céu através da presença do Senhor. E ao ler isso, meus irmãos, me veio uma pergunta na minha mente, porque eu até entendo, naquela época, o salmista, ele estava distante do templo. Estando distante do templo, ele estava distante da presença, porque naquela época a presença só poderia ser acessada através da Arca da Aliança. Hoje não, hoje eu e você, todos nós temos, aleluia, livre acesso à presença do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então, eu até entendo aquele que estava longe do templo estar longe da presença. O que eu não entendo é quem está no templo e está longe da presença, irmãos. E o Espírito Santo de Deus ministrou isso no meu coração. É normal aqueles que não estão no templo, não estão na presença, aqueles que estão fora, estarem distante da presença. Mas o que eu não consigo entender são aqueles que estão no templo, estão no lugar de adoração, estão em um ambiente profético, estão no local onde a presença de Deus se movimenta, aleluia, mas mesmo assim estão distantes da presença do Senhor, irmãos, aleluia. E eu comecei a me questionar, meu amigo presbítero Eliezer, o porquê, e o Espírito Santo de Deus me trouxe a resposta. Evangelho de Lucas, capítulo de número 7, verso de número 36. A palavra do Senhor vai falar a respeito de uma passagem que vai falar que Jesus estava na casa de um fariseu. E quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo de religiosos daquela época, o qual Jesus muitas das vezes
batia de frente com eles, porque eles prezavam muito em demonstrar a santidade através do seu exterior, através das suas vestimentas, e não estavam preocupados com aquilo que estava do lado de dentro. A palavra do Senhor vai dizer no livro de Lucas, capítulo de número 36, que certa feita Jesus é convidado por um fariseu para estar na casa desse fariseu. E ao entrar na casa desse fariseu, de repente aparece uma mulher, que a Bíblia não vai falar o seu nome, a Bíblia fala que ela era uma mulher pecadora. E a palavra do Senhor vai dizer, irmãos, é muito forte essa passagem, que essa mulher, quando ela entra no ambiente onde Jesus está, automaticamente ela já começa a lavar os pés de Jesus, com as lágrimas que caíam dos seus olhos, e a secar os pés de Jesus com os cabelos da sua cabeça. Aleluia. A palavra também vai dizer que aquela mulher, ela não cessava de beijar os pés do mestre. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer, aleluia, que aquela mulher, ela ungia os pés de Jesus com bálsamo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O fariseu, ao ver aquilo, começa a se indagar dentro dele, dizendo no seu interior: se esse realmente fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher que o toca. Jesus, sendo onisciente, meu pastor, conhecendo o pensamento daquele fariseu, aleluia, Jesus começa a contar uma parábola para o fariseu e diz para ele: havia um homem, aleluia, que havia emprestado 500 dinheiros para uma pessoa e 50 dinheiros para outra pessoa, e essas duas pessoas, não tendo com que pagar, ele perdoou a dívida das duas. E ele pergunta ao fariseu: qual dos dois esse homem que perdoou mais amava? Aleluia. E o fariseu, ele fala: aquele que devia mais. E Jesus diz: tu julgaste bem. Aleluia. E Jesus começa a falar para aquele fariseu: está vendo esta mulher? Aleluia. Eu entrei na tua casa e tu não me deste água para banhar os meus pés, mas esta mulher, desde quando chegou aqui, não para de lavar os meus pés com as suas lágrimas. Eu entrei na tua casa, aleluia, e tu não me deste um ósculo santo. Um ósculo santo era a forma que os judeus costumavam se saudar, com um beijo no rosto, mas esta mulher, desde quando entrou, não para de beijar os meus pés. Aleluia. Eu entrei na tua casa e tu não deste óleo para me ungir, mas esta mulher me ungiste, aleluia, com bálsamo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aí o Espírito Santo de Deus me respondeu, pastor, e sabe que o Espírito Santo de Deus me respondeu? Que não basta somente estar no ambiente onde Jesus está, é necessário que haja uma entrega verdadeira, irmãos. Aleluia. Não basta somente estar no ambiente onde Jesus está, é necessário que haja uma entrega verdadeira, uma adoração verdadeira. É necessário que você entregue de fato a sua vida para o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E voltando para o texto, o salmista estava distante de Jerusalém, estava distante da presença, estava sendo zombado pelos seus adversários. A palavra do Senhor, Salmo de número 42, tem no mínimo 3 vezes escrito a palavra abatida. O salmista estava totalmente angustiado por estar distante da presença do Senhor. E é exatamente nesse momento que o salmista, ele começa a escrever o Salmo de número 42. E o salmista escreve: como a corça suspira pelo ribeiro das águas, ou pelas águas correntes, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. O salmista aqui, ele vai fazer a comparação de uma corça sedenta pelas águas com o estado que a sua alma estava, pelo fato de estar diante da presença do Deus o qual ele amava. Aleluia. E eu separei aqui, irmãos, aleluia, algumas características da corça para trazer uma lição para nossas vidas nessa noite. Aleluia.
E a primeira característica é que a corça, nos períodos de seca, no deserto, ela anda correndo desesperadamente atrás de água para matar a sua sede. Porque ela entende que se ela não beber água, ela pode morrer. Aí o salmista faz essa comparação e diz: assim como a corça suspira pelas águas, a minha alma tem sede de ti. O salmista estava querendo dizer: Senhor, sem a tua presença, eu sou um morto-vivo andando na terra. Sem a tua presença, aleluia, eu sou como o sino que só faz barulho, mas está vazio por dentro. Sem a tua presença, Senhor, eu não sou nada, eu preciso da tua presença para ter vida. Aleluia. A presença de Deus é tudo, irmãos, na nossa vida. A presença de Deus é tudo na sua vida. Não abra mão da presença de Deus por nada. Não abra mão da presença de Deus por lutas. Não abra mão da presença de Deus por decepções. Não abra mão da presença de Deus por causa de desânimo. Não abra mão da presença de Deus, aleluia, por nada. Louvado seja o nome do Senhor. Não abra mão da presença de Deus, irmãos. Aleluia. Outra coisa que me chama a atenção, que o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração quando eu estava meditando nessa palavra, sobre o fato de esse desespero que o salmista tinha pela presença. Eu já ouvi muitas das vezes o meu pastor falar nesse altar a seguinte frase: se eu não adorar a Deus, eu morro. Diversas vezes o Senhor falou essa frase aqui, pastor. E por muitas das vezes eu ouvi essa frase, e eu até achei essa frase bonita. Mas, irmãos, eu vou te falar uma coisa. Nos últimos dias da minha vida, eu realmente tenho entendido o que essa frase quer dizer. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Sabe o que essa frase que o nosso pastor sempre diz quer dizer? Aleluia, que mesmo diante das lutas, nós podemos estar angustiados, nós podemos estar entristecidos, mas quando nós chegamos na casa do Senhor, abrimos a nossa boca e começamos a adorar o nome do Deus Todo-Poderoso, aleluia, a presença do Senhor, ela nos fortalece, irmãos. A presença do Senhor, ela nos renova. A presença do Senhor, ela nos alegra. Irmãos, eu duvido, você pode passar por essas portas com o problema que for, mas se você chegar aqui dentro da casa do Senhor, abrir o teu coração, não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para o irmão que está na tua frente, nem que está atrás, mas fechar os teus olhos e entregar a tua adoração ao Deus Todo-Poderoso, a presença de Deus vai te encher de tal forma, sabe, ela vai te enchendo de tal forma, que você vai esquecendo daquela angústia, daquela tristeza. E daqui a pouco, quando você vai ver, você está glorificando o nome do Senhor, como se você não passasse por problema nenhum, irmãos. Aleluia. Quem olha para o Senhor, pastor, ministrando a palavra aqui, conduzindo esse rebanho, pensa que o Senhor não passa por lutas. Pensa que o Senhor não passa por provas, porque o Senhor está sempre adorando, sempre trazendo uma palavra de incentivo para a igreja. Quem olha para nós, irmãos, nessa noite, aqui adorando, bendizendo o nome do Senhor, aleluia, pensa que nós não passamos por lutas, nós não passamos por dificuldade, mas a verdade é que nós passamos sim, assim como o mundo passa, nós também passamos, mas existe uma presença que nos sustenta, aleluia, e essa presença é a presença de Jesus. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A segunda característica da corça é que a corça, ela não bebe água parada. O texto vai dizer que ela suspira pelos ribeiros, ou pelas correntes, ou pelas águas correntes. Por quê? Porque água parada, ela gera sujeira. Aleluia. Mas a corça, ela só bebe água corrente porque é água limpa. Aleluia, eu quero te dizer, se você está sedento hoje, tem água limpa descendo do altar para a tua vida. Tem água limpa descendo desse altar para a tua vida.
Aleluia. Como eu disse, nós estamos vindo de dias que irmãos trouxeram palavras abençoadas, maravilhosas. E eu te digo, irmão, só não está se alimentando quem não quer. Só não está se alimentando quem não quer, porque pão e água tem nessa casa para te alimentar. Pão e água tem nessa casa para te alimentar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Outra característica muito interessante, que falou muito ao meu coração, é que a corça, quando ela está correndo pelo deserto, meu pastor Cosme, ela começa a exalar um cheiro que atrai os predadores, como o leão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí eu fico imaginando a corça correndo atrás das fontes, das correntes das águas, e o predador vindo por trás dela, farejando ela, falando: eu vou conseguir pegar ela, eu vou conseguir pegar ela. Aleluia. E quando a corça chega no ribeiro das águas, ela mergulha, aleluia, no ribeiro, na fonte das águas. E quando ela mergulha, aleluia, as águas, elas encobrem o cheiro da corça, e o seu adversário não consegue te achar mais. Aleluia. Quando eu estudei sobre isso, o Espírito Santo de Deus ministrou logo no meu coração, aleluia, Salmo de número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Repare que a palavra não vai dizer aquele que frequenta de vez em quando, aquele que vai quando quer, aquele que vai uma vez ou outra, mas a palavra vai dizer aquele que habita, ou seja, aquele que faz morada, aquele que está todos os dias na presença do Senhor, aleluia, ou seja, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É mais ou menos como se fosse assim, irmãos, na sua caminhada com Deus, no seu dia a dia, você está caminhando, e você está exalando uma essência de adorador, e o inimigo, ele te conhece, e ele vem atrás de você. Eu vou pegar ele, eu vou pegar ela, aleluia. Mas quando você mergulha na presença de Deus, aleluia, o esconderijo do Altíssimo te esconde, aleluia, das vistas do teu inimigo, e ele não consegue te alcançar, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. E o Salmo de número 91 me chama a atenção, porque no esconderijo, você vai concordar comigo, quem está no esconderijo consegue ver o seu inimigo, mas o seu inimigo não consegue ver quem está no esconderijo, aleluia. Quem está escondido, aleluia, no esconderijo do Altíssimo nessa noite? Quem está no esconderijo do Altíssimo nessa noite? E tem mais, a palavra vai dizer que a sombra do Onipotente descansará, mesmo em períodos de guerra, aleluia. A presença de Deus tem descanso para a tua vida. A presença de Deus tem descanso para a tua alma. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Certa feita, Jesus, ele vai a um determinado lugar chamado Poço de Jacó. Evangelho de João, capítulo 4, vai narrar essa história, esse acontecimento. E ao chegar nesse lugar, ele encontra uma mulher samaritana. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E ali naquele diálogo, ele começa a falar com a mulher, porque a mulher, ela tinha ido tirar água do poço, mas Jesus tinha água da fonte para dar para aquela mulher. Jesus começa estrategicamente a ter um diálogo com aquela mulher, e ele diz o seguinte para ela: olha, quem beber desta água do poço tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der, aleluia, não terá mais sede, e essa água se tornará em seu interior uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sabe o que Jesus estava querendo dizer para aquela mulher, irmãos? Aleluia, enquanto você tentar ficar matando a sede da tua alma com a água da terra, você vai continuar tendo sede, mas a partir do momento que você decidir a beber da água da fonte da água da vida, você não
terá mais sede. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Jesus é a água, irmãos. Jesus é a água. Jesus é a água que quer matar a tua sede. Jesus é a palavra. Jesus é a água e a palavra também é a água. Aleluia. Jesus é a água e a palavra também é a água. Como assim, irmãos? Jesus é a água ou a palavra que é a água? Os dois, porque o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 e diante vai dizer: no princípio era o verbo, ou seja, a palavra. Jesus é a palavra viva, o verbo encarnado, ou seja, Jesus é a palavra e a palavra é Jesus. Aleluia. Então os dois são água para matar a sede da tua alma. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E eu já caminho para o término dessa mensagem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero falar com você sobre a última característica, para finalizar, da corça. A corça, ela tem um olfato aguçado. Ela tem um olfato privilegiado. Ou seja, mesmo a quilômetros de distância das fontes das águas, ela consegue sentir o cheiro, meu amigo Gilberto, das águas. Aleluia. Mesmo estando distante da fonte das águas, ela consegue sentir o cheiro das águas. E eu quero falar algo com você nessa noite. De repente você se encontra nesse momento distante da fonte das águas, mas você conhece o cheiro. Aleluia. E você veio aqui porque você sabe que aqui tem água para você beber. Aleluia, você pode estar distante da fonte das águas. Aleluia, mas você conhece o cheiro de longe porque você já bebeu da água. Você conhece o gosto da água. Aleluia, e você veio aqui nessa noite, aleluia, porque você sabe que aqui tem água para você beber. Aleluia, e o Senhor Jesus, Ele vai dizer, aleluia, aquele que tem sede venha, e aquele que quiser tome de graça da água da vida. Aleluia. O Senhor Jesus é a água da vida. Ele é a água da vida. Ele é a fonte de vida eterna. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 20. A palavra do Senhor vai dizer o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e cearei com ele e ele comigo. Aleluia. E a pergunta que o Espírito Santo me faz, aleluia, te fazer nesta noite é: vai abrir a porta para o noivo ou vai deixar o noivo do lado de fora? Aleluia. Vai abrir a porta para o noivo ou vai deixar o noivo entrar na tua vida? Vai abrir a porta para o noivo ou vai deixar ele do lado de fora? Ele quer entrar na tua vida, no teu casamento. Ele quer restituir, aleluia, a tua família, o teu ministério. Ele quer escrever uma história de vida para você, irmãos. Aleluia. Esse texto, ele me mostra que mesmo em momentos de luta e de dificuldade, nós podemos ter ânimo. O texto vai dizer que o salmista ele estava distante do lugar onde a presença de Deus estava. E o texto ele diz que o salmista ele começa a ter um diálogo com a sua própria alma, com o seu próprio interior. Ele começa a ter um diálogo com a sua própria alma. Aleluia. E nós devemos fazer isso, irmãos, porque muitas das vezes no meio da caminhada com Cristo, nós vamos, aleluia, passar por lutas e dificuldades, por algumas situações que vão, aleluia, nos abater. Aleluia. Mas o salmista, ele sempre dizia para a sua alma: por que está abatida, ó minha alma?
Porque te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Eu não sei como você está nessa noite, mas eu quero que você declare no seu interior agora, para a sua alma. Diga o seguinte: espera em Deus, minha alma, pois eu ainda o louvarei. Aleluia. Espera em Deus, minha alma, pois eu ainda o louvarei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Com a permissão do pastor, eu gostaria de pedir que você se colocasse de pé nesse momento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, irmãos. Jesus é a fonte de água viva, irmãos. Sem Jesus nós não somos nada. Nada. Aleluia. De repente você esperava nessa noite alguém que falasse que Deus ia te entregar a chave do carro, a chave da casa. Mas essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração é que sem Jesus nós não somos nada. Aleluia. Irmãos, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Espero que vocês possam ter sido edificados por essa palavra. E eu não quero passar daqui, porque se eu passar daqui vai ser algo da minha parte. E eu só quero falar aquilo que Deus colocou no meu coração. Então nesse momento eu quero estar agradecendo a minha oportunidade e passando o microfone para quem é de direito nessa noite, amém? Glória a Deus.